Olá a todos, estou no lado montanhoso de Kobe, província de Hyōgo. Vou apresentar o bairro Kitano-Ijinkan. Neste local chamado Kitano, em seu auge, havia 300 residências. Havia cerca de 300 residências estrangeiras, mas atualmente, incluindo aquelas que não estão abertas ao público, restam cerca de 30. Além disso, algumas dessas residências e construções construídas para fins turísticos acabaram ficando vazias, se destacando negativamente, ou até mesmo se deteriorando por falta de manutenção. O bairro Kitano-Ijinkan, famoso entre os turistas estrangeiros como um ponto turístico elegante de Kobe. Desta vez, vou abordar por que o local está perdendo sua vitalidade. Para ser honesto, neste vídeo acabarei tendo opiniões bastante críticas, então, para aqueles que amam profundamente Kobe, acho melhor que pessoas que não aceitam informações negativas não assistam. Além disso, este vídeo está estruturado da seguinte forma, e farei o possível para explicar as palavras que aparecem no vídeo. Usarei as palavras mais simples e fáceis de compreender. Estou escolhendo expressões simples e também evito intencionalmente usar números difíceis de entender, por isso pode haver algumas limitações nesse ponto. Peço que compreendam isso antecipadamente. No canal Saiko, continuaremos criando muitos vídeos para que todos vocês possam se divertir. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Primeiramente, o termo Ijinkan refere-se a construções de estilo ocidental que foram construídas como residências para pessoas da Europa e América. A definição de Ijinkan, ou seja, construções de estilo ocidental para estrangeiros viverem, é um ponto importante. Na área norte, por exemplo, parece que muitas vezes as construções de estilo ocidental feitas por japoneses também são confundidas com Ijinkan. Bem, é natural, afinal, só de olhar não dá para saber para quem a casa foi construída, então não tem muito o que fazer. A formação da comunidade de estrangeiros em Kobe começou com a abertura do porto de Kobe em 1868. A área ao redor do norte é ampla. A área foi estabelecida para que japoneses e estrangeiros pudessem viver juntos, permitindo que estrangeiros alugassem casas e terras dos japoneses. Assim, a região atingiu seu auge. Havia cerca de 300 residências estrangeiras, mas devido aos efeitos da guerra, esse número caiu para cerca de 200. Posteriormente, nas décadas de 1960 e 1970, período de rápido crescimento econômico, elas envelheceram. Houve um movimento para substituir as residências estrangeiras por prédios e apartamentos, reduzindo drasticamente seu número. Na década de 1990, restavam cerca de 30. O número diminuiu até esse ponto. Até o período de alto crescimento econômico, o Kitano-Ijinkan não era um lugar particularmente notável. O motivo pelo qual o Kitano-Ijinkan passou a ser reconhecido como ponto turístico foi o início da transmissão em 1977, pois serviu de cenário para a novela matinal Midori, exibida na televisão. Desde então, muitos turistas passaram a visitar o local, tornando-o um lugar elegante. Cafés, restaurantes e lojas de artigos diversos começaram a surgir. A região norte oferece uma cultura e história únicas, algo raro no Japão. Como uma das poucas áreas do tipo, ela atrai muitos visitantes estrangeiros, sendo um dos principais símbolos de Kobe. Por isso virou ponto turístico. Antes e depois do boom do birdwatching, o movimento para preservar e utilizar o Museu dos Grandes Homens do Norte ganhou força. O nome da rua ao redor foi escolhido por concurso público. Nomes como Saka do Norte, Saka do Caçador e Rua do Norte foram dados, iniciando a proteção policial. O aluguel e abertura de parte do Museu dos Grandes Homens pela cidade de Kobe impulsionou seu valor para o país. Foi reconhecido como um bairro histórico. Em 1980, esta área foi considerada um importante grupo de edifícios tradicionais. Esta área foi designada como Distrito de Preservação. Explicando de forma bem simples sobre esse Distrito de Preservação, trata-se de uma área onde o governo oferece orientações e subsídios para reparos, a fim de manter a paisagem. No dia 17 de janeiro de 1995, durante o grande terremoto de Hanshin-Awadi, o Ijinkan também sofreu grandes danos, mas cerca de 30 edifícios do Ijinkan foram rapidamente restaurados graças ao apoio de governos locais, universidades, instituições de pesquisa e voluntários de todo o país, e logo foram recuperados. No entanto, alguns edifícios ficaram abandonados desde o terremoto e ainda permanecem até hoje, enquanto outros só foram demolidos recentemente, então vou apresentá-los mais tarde.
Aliás, antes de se tornar famosa como ponto turístico por causa do palco Casa Midori, esta região de Kitano, a área na verdade tinha mais motéis do que prédios novos alinhados. Era famosa como uma área assim. A maioria foi expulsa por causa do boom do Casa Midori, mas ainda restam vestígios disso até hoje. Mesmo em Kitano, à medida que você se aproxima de Sanomiya, que é o centro de Kobe, existem alguns motéis. Durante a semana, há poucas pessoas, então realmente parece que há uma demanda. Para chegar à Rua dos Grandes Homens de Kitano, você sobe uma ladeira chamada Kitano-zaka. Quando você sobe a Kitano-zaka e olha para baixo, é assim que parece. Está tudo muito bem cuidado. Talvez porque estou filmando em um dia de semana durante o dia, mas mesmo assim, é um pouco triste ver que não há quase ninguém em um lugar tão bonito. Seria bom se pelo menos alguns turistas estrangeiros estivessem por aqui. Nesta Kitano-zaka, há uma Starbucks Coffee que utiliza uma das casas dos grandes homens. A famosa loja Starbucks Kobe Kitano Ijinkan é conhecida como Kitano Monogatari-kan. Este Ijinkan, chamado assim, foi construído em 1907. É uma mansão ocidental de madeira de 2 andares, designada como Patrimônio Cultural Tangível Registrado. Ela foi danificada pelo grande terremoto de Hanshin Awadi e demolida. Estava previsto, mas a cidade de Kobe, considerando o prédio como valioso, aceitou a doação do edifício. O prédio foi desmontado e suas peças armazenadas. Depois, foram transferidas para uma empresa privada e, em 2001, o edifício foi reconstruído no local atual. Foi isso que aconteceu. Este edifício foi mencionado anteriormente. Dizem que uma pessoa que serviu de modelo para o protagonista do drama matinal Casa Midori já foi dona deste lugar. Quando eu visitei, estava temporariamente fechado, então não consegui entrar para descansar, mas normalmente não é exagero dizer que este é o Starbucks mais ao norte e o mais movimentado. O interior também mantém a atmosfera original, então vale a pena visitar. Outros grandes nomes históricos podem ser conhecidos aqui. Geralmente é necessário pagar uma taxa para entrar no prédio, mas neste Starbucks você pode entrar apenas pagando pela bebida, então eu recomendo. Além disso, apresentarei outros locais provavelmente populares perto dos museus de grandes personalidades, além da Kitano-zaka. Primeiro, subindo a Kitano-zaka e virando à direita, você encontrará uma rua chamada Kitano-dori. Nessa rua tem um lugar. O Kobe Trick Art Museu do Consulado Misterioso é uma instalação famosa e costuma ser bastante movimentada nos feriados. Este também era originalmente uma mansão de grandes personalidades. Enquanto a maioria das outras mansões abertas à visitação recriam o estilo de vida da época, esta é uma exceção interessante. Ela se tornou um ponto de entretenimento. Outro local central das mansões históricas que atrai muitas pessoas é a Praça da Cidade do Norte. Para chegar à Praça da Cidade do Norte, basta seguir em frente pela Ladeira do Norte. A rua que leva até a Praça da Cidade do Norte realmente tem aquele clima de ponto turístico, com lojas de souvenirs e outras coisas. Mas, para ser sincero, há muitos prédios com placas de aluga-se. Então, como ponto turístico, acho que é fato que cada vez menos pessoas fazem questão de subir a ladeira até o Bijinkan. Bem, aqui é a Praça da Cidade do Norte. Aqui também fica bem movimentado nos fins de semana. Costumo ver artistas de rua se apresentando na praça. Tem até estátuas de pessoas que eu nem conheço, o que dá um ar sofisticado ao lugar, então eu me sinto bem aqui. Agora, vamos voltar da praça para aquela rua de antes e depois pegar o caminho à direita da praça. Pelo que me lembro, os prédios que aparecem do lado direito desta rua eram quase todos ocupados por lojas de souvenirs e outros estabelecimentos. Mas agora nenhum deles está funcionando, só restaram os espaços vazios. Estava cheio de placas de aluga-se. Aqui é, por assim dizer, o centro da rua do Museu dos Grandes do Norte. Era pra ser assim, mas é triste, não é? Subindo a ladeira, há uma loja chamada Casa Midori no Tamago. Parece ser um restaurante de curry de carne e fica ali perto. Há a famosa Casa Midori, o local mais conhecido do Museu dos Grandes de Kobe. Por que será que é assim? O motivo desse nome é por causa do catavento em forma de pássaro instalado no telhado. Ela também foi designada como um importante patrimônio cultural nacional.
Dizem que o nome do Asadora Kazamidori foi tirado deste Museu dos Grandes Homens e graças ao Asadora, esse museu ficou conhecido nacionalmente. Há também lojas como a confeitaria chamada Kazamidori Honpo, que vende cheesecakes, e incluindo a loja mencionada anteriormente chamada Kazamidori no Tamago, podemos ver o quanto o efeito do Asadora foi incrível. Até mesmo na casa Kazamidori há uma placa como esta. Esta placa está pendurada como se dissesse: naquela época era incrível, mas isso foi em 1977 e já se passaram quase meio século desde então. Para ser sincero, falar de algo tão antigo não impacta muito os jovens de hoje. O motivo pelo qual os jovens visitam Kitano é porque a arte de ilusão, museus de grandes personalidades e o clima da cidade, com muitos prédios estilosos, rende boas fotos. Ninguém vem aqui por causa das novelas matinais. É o que eu acho. Desculpe se parece uma opinião dura, mas sinto que essa placa mostra como não há novidades nessa região de Kitano. Acho que é comum que pontos turísticos entrem em declínio depois que a febre de um drama passa, mas ao ver a placa, fiquei com um sentimento difícil de descrever. Se você subir a ladeira a partir da Casa do Catavento, a situação fica ainda mais triste, mal conseguindo se manter como ponto turístico. A maioria dos turistas não vai para o lado da montanha depois da Casa do Catavento. Como não há clientes, o lugar está em declínio e sendo abandonado. Os prédios e... Depois do grande terremoto de Hanshin Awaji, não foram feitos reparos e tudo ficou do jeito que estava. Também há o Museu dos Grandes Personagens. O principal exemplo é o Museu dos Grandes Personagens, também chamado de Antiga Residência Tosentei. Antes do grande terremoto de Hanshin Awaji, este lugar era aberto ao público e era possível entrar. Mesmo após o grande terremoto de Hanshin Awaji, este museu não foi restaurado e permanece parado no tempo desde 1995. Acredito que existam vários motivos pelos quais não foi possível restaurar ou demolir o local, mas o fato de o prédio abandonado ter sido deixado assim só traz consequências negativas, então espero que tomem providências logo. No entanto, já se passaram cerca de 30 anos desde que ficou abandonado. Mesmo assim, à primeira vista, ele parece um prédio elegante, que não é afetado pelo passar do tempo. E por fim, o último lugar que vou apresentar fica um pouco abaixo do Starbucks Coffee de Kitanozaka, em uma rua que se estende de leste a oeste. A rua Ijinkan, especialmente o lado oeste, era muito movimentada antigamente, e depois do boom das novelas matinais, muitos edifícios elegantes foram construídos lá. Talvez eu esteja exagerando, ou provavelmente estou mesmo, mas sinto uma atmosfera parecida com Daikanyama. Quando você anda por essa rua Ijinkan, vê muitas placas de aluga-se para estabelecimentos comerciais. Apesar de serem só edifícios elegantes e eu pessoalmente achar muito divertido caminhar por aqui, nenhum dos prédios tem vida. Gostaria de destacar algumas situações e compartilhar com vocês. Primeiro, algo que achei interessante foi este prédio de estilo ocidental. Não entendi muito bem, mas é chamado de Bijinkan. Parece que é uma abreviação de Story e Side Crossing. No lado esquerdo, onde normalmente haveria uma placa de informações da loja, há uma flâmula. Há uma placa de recrutamento dizendo que você pode usar todo este prédio, não é incrível? No Street View, este prédio no passado, eu tentei verificar quantas pessoas usaram e parece que havia uma churrascaria e um restaurante japonês como inquilinos, mas parece que desde cerca de 2018 não estava mais sendo usado como loja. Vi na internet que estavam recrutando inquilinos, então olhei. O aluguel parece começar em 2 milhões de ienes. Este prédio é um edifício grande, com um subsolo e 5 andares acima do solo. Então, considerando o tamanho, talvez o valor do aluguel seja adequado, mas pelo tamanho e aparência, é um prédio difícil de lidar. Portanto, acredito que levará tempo para atrair inquilinos para este edifício. Isso me faz pensar que ainda vai demorar. Até agora parece que o prédio só foi usado como restaurante, mas como não restaram equipamentos de cozinha, também pode ser usado para outros fins além de restaurante. Impressionado com a habilidade de transformar o negativo em positivo à força. Bem ao lado disso há um prédio chamado Rose Garden. Este prédio é famoso. É uma construção projetada por Tadao Ando. Acho que muitos já ouviram esse nome antes. O Awaji Yumebutai na ilha Awaji e o Museu de Arte da província de Hyogo.
Entre outros, são famosas as construções de concreto aparente. Se eu não estiver enganado, este prédio também está em funcionamento. Parece que não há locatários, foi isso que disseram. As letras chamam atenção, mas era uma loja de roupas selecionadas que infelizmente fechou de repente em 2020 por causa da pandemia de coronavírus. Aqui também estava aquele personagem de antes. Eles não apenas pedem ideias para aproveitar o imóvel, mas dependem totalmente dos outros. A porta está fechada, então não dá para entrar, mas é possível subir para o segundo andar pela escada. Tinha muitos logos de bebidas e outras coisas espalhados por aí, é um pouco assustador. Além disso, há um edifício chamado Kitano Arei. É um prédio bastante famoso em Kitano. Ouvi falar disso e vim visitar, mas não tinha quase nenhuma loja aberta. E lá está ele de novo. Parece que esse personagem se chama Coco-chan. Tanto o Rose Garden, que apresentei antes, quanto o North Alley, ambos foram construídos em 1977, quando a novela da manhã começou a ser transmitida. Apesar de supostamente recentes, são estilosos o suficiente para não parecerem estranhos. São construções impressionantes e é ótimo vê-las sendo bem aproveitadas. Acho uma pena que não estejam sendo aproveitados, mas isso mostra o quanto o número de turistas diminuiu. Além disso, na galeria de arte que ficava no primeiro andar de um prédio residencial, havia cones de trânsito e o Anchor House, que era um edifício de escritórios e lojas. Também havia um prédio de baixa altura, integrado, chamado Anchor House. Parece que esse prédio foi concluído em 1986, mas é um prédio bonito. Sinceramente, sem querer menosprezar, fiquei impressionado com o fato de, mesmo estando quase vazio e sem gerar movimento, conseguir ser uma construção tão estilosa e atemporal, sem ser influenciada por modismos. Perto dali, também vi a Coco-chan. Quase todas as placas de aluga-se dessa área têm a Coco-chan. Pesquisando, descobri que existe um site chamado Passeios pela Cidade com a Coco-chan, onde eles apresentam imóveis disponíveis para locação que a Coco-chan encontrou durante seus passeios e gostou. Coisas ou a proposta é apresentar lugares e pontos interessantes. Meus prédios e lugares favoritos são alugados. Eles só estão recrutando, né? Acho que temos algo em comum. Então é isso para a apresentação do local. Eu acabei de contar como está a situação atual, mas agora vou apresentar 4 problemas desta área. Vamos lá. O primeiro problema é a localização. Para chegar ao local onde ficam as casas dos grandes nomes, é preciso caminhar cerca de 15 minutos, subindo uma ladeira a partir da estação Sannomiya. A estação mais próxima das casas dos grandes nomes é a Shinkobe, por onde passa a linha nova, mas para quem vem de Osaka, se não usar essa linha, é preciso fazer baldeação em Sannomiya, o que não é muito conveniente. A estação terminal principal é a Sannomiya, e o trajeto a pé a partir dela é o mais comum. Além disso, a distância é curta demais para pegar um táxi da estação Sannomiya, e para quem vai de carro, há muitas ruas de mão única, o que dificulta o acesso. O segundo ponto é que toda a área onde ficam as casas dos estrangeiros, como mencionei no início, foi designada como uma zona de preservação. Por ser uma área de preservação, não é fácil construir novos prédios ou fazer reformas, e isso acaba sendo uma desvantagem. No caso das casas dos estrangeiros que estão abandonadas e não conseguem encontrar inquilinos, eu acho que poderiam ser reformadas para virar hotéis, por exemplo, mas antigamente em Kitano. Devido ao problema dos motéis de amor afetando a paisagem, parece que as coisas não estão indo muito bem. O terceiro ponto é que não há novidades. Já mencionei isso ao falar sobre a atual situação das casas dos estrangeiros. Dessa vez, ao preparar este vídeo, reuni materiais de referência, mas percebi que, nos registros, sempre termina falando sobre como o local virou ponto turístico por causa do boom dos cataventos, ou seja, não houve grandes novidades depois disso. Se não continuarem surgindo novos assuntos, o lugar acaba sendo esquecido pelas pessoas. Eu pensei que, se surgisse algum grande tema novo, o local poderia ficar mais animado. O quarto ponto é sobre os estrangeiros. Eu entendo perfeitamente que manter a preservação dos edifícios custa dinheiro. O problema é que, devido ao tamanho e atratividade do local, o preço é alto e você precisa pagar toda vez para qualquer coisa, o que acaba sendo um obstáculo. Por exemplo, a casa do catavento, apresentada neste vídeo, também cobra a entrada de 500 ienes. Apesar de ter falado várias coisas negativas, eu gosto bastante da casa do catavento.
Acho que para muitas pessoas, o valor da entrada parece caro. Afinal, há quem pense, o que tem de divertido em pagar para ver a casa de outra pessoa, não é mesmo? Apesar de ter apontado vários problemas, eu pessoalmente acho esta área de Kitano muito atraente. A paisagem é muito bonita, há muitos prédios e lojas elegantes, e o ambiente é tranquilo. Só de caminhar por aqui já é divertido. No entanto, só contar com as ruas elegantes não é suficiente para atrair turistas, então fico preocupado com o futuro. Espero que não acabe acontecendo um ciclo ruim em que não haja turistas. E por isso também não haja dinheiro para manter a paisagem. Acho que a maioria das pessoas se interessa mais pelo lado do Mar de Kobe, então torço para que também surjam boas notícias para o lado das montanhas. E espero que Kitano volte a prosperar e, no bom sentido, que Coco-chan desapareça. Este foi o vídeo de hoje. Por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.